Boa noite a todos, que a paz de Cristo esteja sobre as suas vidas, amém? Vamos lá, vamos falar um pouco da ceia do Senhor, amém? Vamos lá. Mateus 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei deles todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Amém. Você sabia que, ao participar da ceia, a pessoa, na realidade, ela não pode participar com fome? Você já observou isso? O dia da ceia do Senhor Jesus Cristo, o que eles estavam fazendo? Estavam todos com fome? Não. Eles haviam acabado de comer. Eles haviam acabado de se alimentar. Está escrito aqui, ó, enquanto comiam. Então, quando eles estavam comendo, quando estavam enchendo a barriga com as suas iguarias, né, que tinha ali na época, que não diz o que estavam comendo, mas estavam se alimentando, eles participaram da ceia. Sabia que é errado a pessoa participar da ceia com fome? É errado. Sim, é errado. Às vezes as pessoas vão para a igreja, né? No dia da ceia, faz o jejum, vai para a ceia e bebe o suco, come o pão e pronto. Acha que está agradando a Deus. Queridos, a ceia do Senhor Jesus Cristo, ela é muito importante na vida de um cristão. A ceia do Senhor Jesus Cristo não é um banquete para você ali ficar comendo e bebendo a torta direito. A ceia do Senhor não pode ser escandalizada de jeito nenhum. Às vezes tem irmãos que vão para a igreja, que vão com fome, e às vezes participam da ceia só para matar a fome, para enganar o estômago, na verdade, né? Porque um pedaço de pão e um suco não vai, né, acabar com a fome da pessoa. Mas tem pessoas que vão, né, com fome para a igreja e participam da ceia. Aí ficou julgando outras pessoas que não participam da ceia, do tipo, não deve estar em pecado porque não participou da ceia. Só que se você estiver com fome e participar da ceia, você está errado. Totalmente errado também. E também é errado a pessoa participar da ceia e não se examinar. Tem pessoas que pegam o pão, pegam o cálice, come e bebe, mas não se examina, não pede perdão para Deus, não ora para Deus, perdoa seus pecados antes. Não, simplesmente participa do pão, bebe do cálice e a vida continua. Aí chega no outro dia, tá reclamando, tá falando mal do outro, tá murmurando. Que tipo de conduta é esta? Está blasfemando contra Deus. Isso aí é perigoso, sabia? Por isso que tem muitas pessoas doentes, enfermas espiritualmente, porque bebe e come do pão indignamente. É errado a pessoa participar da ceia com fome. Será que os pastores eles não te ensinam isso? Tá, mas o que eu devo de fazer? Irmão, se você está em jejum, tá?
Vou dizer uma coisa aqui para você primeiro. Se tal dia vai ser o dia da ceia, faça o jejum, beleza. Só que termine o seu jejum antes de começar o culto. Aí você come, você se alimenta, aí depois você participa do culto. Você faz toda aquela cerimônia, enfim, pede perdão para Deus e tal, aí você participa da ceia. Agora, eu não participei da ceia com fome, porque isso é errado. A Bíblia diz aqui, ó, que Jesus estava comendo, bebendo, eles estavam comendo e bebendo. Não foi simplesmente a mesa estava posta, só tinha o pão e o cálice ali e eles participaram da ceia ali somente. Não, eles estavam comendo e bebendo. Tinha um banquete primeiro. Eles se alimentaram primeiro, para que ninguém participasse do corpo e do sangue com fome. Porque o corpo e o sangue de Cristo não é para encher a barriga. É alimento para a alma e para o espírito. Você está entendendo? Ah, mas espera aí. Mas como é que tu diz isso uma coisa para mim? E onde é que está escrito isso aí? Tem mais alguma narrativa? Tem mais um ponto da Bíblia? Então tá, vamos lá então. Vamos lá é um livro que todo mundo gosta de ler no dia da ceia, né? Vamos lá então. 1 Coríntios. 1 Coríntios, vou pegar aqui o 11, que é o que fala da ceia. 21 e 22, vamos lá. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Certamente não vos louvo. Você está entendendo aqui? Eles comiam e bebiam, enchiam a cara, enchiam a pança, comiam antes dos outros. Eles olhavam a ceia de Cristo como se fosse um banquete. Eles não colocavam a ceia do Senhor como algo importante. Eles menosprezavam a ceia do Senhor, do tipo, vou comer, beber, vou encher a pança. E outra coisa que é interessante aqui, Paulo fala aqui, embriaguez com vinho, significa então que este vinho aqui não era apenas um suco, tinha álcool. Na verdade era fermentado, não álcool, mas era fermentado, da fermentação natural deles da época. Porque o sangue de Cristo não é um sangue fraco, não é um suquinho. Mas o problema não é o que você bebe. O problema é o que você está se embriagando. Você está entendendo? É porque quando você se embriaga, você não tem mais noção de nada. Aí você peca. Então vamos tomar cuidado. Vamos tomar muito cuidado com as coisas que acontecem. A ceia do Senhor não é algo de qualquer jeito. Tá entendendo? E outra coisa que eu quero falar aqui, que eu não sei porquê. Não sei porquê, mas tem essa mania de fazer no dia da ceia. É pegar o pão, cortar o pão, porque Jesus não cortou o pão com faca. Jesus rasgou o pão com as mãos. Ele rasgou o pão com as mãos. Ele não cortou com uma faca. Porque o corpo de Cristo não é cortado, é rasgado. Você está entendendo? Aí espicam os pães, colocam o dedo numa vasilha. Antes também, né, no dia da cerimônia, o líder religioso, independente qual é a igreja, não sei como é que ela faz, né? Ele pega o pão, ele parte o pão com as mãos, mas já tem outro potinho ali, já tudo picadinho, bonitinho, que é pão fermentado, né? Que já tem fermento, que na verdade não era pão com fermento, mas já é um pão afermentado, que já está errado. Porque se você quer fazer algo, faça direito, faça certo.
mas tudo bem, né? E lavam as mãos antes de, né? No dia da cerimônia. Mas por que lavam as mãos? Ah, mas eu já perguntei isso para muitos. Muitos falam, ah, mas isso aí é uma cerimônia, né? É um gesto de lavar as mãos. É higiene. Para com isso, gente. Para de enganar esse povo. Para de enganar esse povo. Desde quando que isso é higiene? Isso não é prática de higienização, não. Isso é mentira. O que na verdade estão fazendo é um ato farisaico. Os próprios fariseus diziam aos apóstolos: o mestre de vocês não lava as mãos, os seus discípulos não lavam as mãos. Eles não estão lavando as mãos para comer. E Jesus vai lá e retruca eles e fala: não, o que entra pela boca não é o que contamina, é o que sai. Outra pessoa que lavou as mãos foi Pilatos. Desse sangue eu não tenho culpa, eu lavo minhas mãos. Para com isso de ficar lavando as mãos. Todo mundo sabe que o pão já está cortado. Todo mundo sabe. Ninguém viu se as pessoas, ao cortarem o pão, lavaram suas mãozinhas antes de colocar ali. Aí agora, na presença de todo mundo, está lavando as mãos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que estou lavando as minhas mãos sobre esse sangue. Estou lavando as minhas mãos sobre esse pão. E vocês não estão notando? Você não está percebendo que tipo de ato está fazendo na própria ceia? Gente, Jesus pegou o pão com as mãos, repartiu com todo mundo comeu do mesmo pão, todo mundo bebeu do mesmo sangue, do mesmo cálice, do mesmo suco, do mesmo vinho. Ninguém lavou as mãos naquele momento, não. Eu entenderia, tá? Quando eles falam, né? Hoje, obviamente, se dissesse assim, eu tô lavando a mão por higiene, se por acaso o pão que fosse rasgado fosse o mesmo pão entregue às pessoas, aí tudo bem, é higiene. Mas o mesmo pão que é rasgado, que o líder faz, né? Rasga o pão na frente de todo mundo, não é o mesmo pão entregue na botija, aqueles pedacinhos de pães. Não é o mesmo suco, né? Colocar naqueles cálices pequenininhos ali. Não é o mesmo pão. Isso não quer dizer higiene, isso é mentira. Estão dizendo na cara dura. Sinceramente, se você que é líder religioso e achou que estava fazendo correto, eu vou dizer uma coisa aqui pra você. Para com isso. Isso é errado. Isso aí é errado. Parem de enganar as pessoas. E se você não sabia, agora está sabendo agora. Isso não é questão de higiene, não. Isso é mentira. Isso é um costume. É um ato farisaico. Sim, os fariseus lavavam as mãos antes de comer. Pilatos lavou as mãos. Agora, se o pão que você rasga é o mesmo pão que você dá para as pessoas, eu até entendo. Mas não é o mesmo pão, então isso aí não é questão de higienização, não. Isso é um costume feio. É um costume farisaico. Para com essa palhaçada. Vamos fazer as coisas direito. A Bíblia fala isso e é assim que tem que fazer. Se é para rasgar o pão, vamos rasgar o pão. Cortar para quê? Vamos rasgar o pão. Se a Bíblia diz que é pra gente fazer de tal forma, é dessa forma. É do mesmo jeito, não mudou. Jesus não mudou. A Bíblia não mudou. Quem mudou somos nós. Os nossos costumes, as nossas coisas. Nós é que mudamos. Mas a Bíblia continua a mesma. Você tá entendendo? Então, para com essas palhaçadas todas de ficar criando uma nova ceia. Vamos fazer a ceia do jeito certo. O pão era sem fermento. Estão colocando pão com fermento por quê? Por que estão colocando pão com fermento? É pão sem fermento, queridos. Pão sem fermento. Não tem fermento no pão e você vai lá na venda, compra e tem um mundaréu de coisa, um mundaréu de química dentro daquele pão. Ah, mas é um pão. Não interessa. Não interessa. Fabrique o pão então. Vai lá, coloca trigo, coloca água, coloca um pouco de sal, açúcar, sei lá o que você quer colocar. Mas não coloca fermento não. Não coloca fermento não, porque Jesus não é fariseu para estar usando fermento dos fariseus. O corpo de Jesus é o sangue de Jesus que você está entrando em contato, que você está repartindo. É o corpo e o sangue de Cristo. Então vamos parar
de ser fariseus, saduceus. Vamos ser mais cristãos. Pare de colocar essa gente em condenação sem querer, porque vocês não explicam nada. Vão explicar a Bíblia. Você só quer saber de dinheiro, você só quer saber de outras coisas. Mas vocês não estão explicando nada de Bíblia para ninguém. Vamos parar, vamos ler, vamos tentar entender um pouquinho mais da Bíblia, vamos tentar entrar em assuntos que o povo está querendo saber. Está bem explícito aqui, todo mundo está vendo, está escrito aqui nitidamente. Então vamos explicar o que está escrito aqui nitidamente. Então vamos parar com essa palhaçada de querer inventar coisas que não existem. Porque é mais fácil você ficar julgando os outros do que você auto se examinar. Nós temos que auto nos examinar. Temos que nos examinar. Aqui ainda fala também, ó, no 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Você come e bebe, mas esquece que esse é o corpo e o sangue de Cristo. Você tem que comer e beber, memorizando. Isso aqui não é um pão, isso aqui não é um suco, isso aqui é o corpo e o sangue, é em memória de Cristo. Você tem que pensar em Cristo. No 26 fala: Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Vamos nos examinar antes de comer e beber do pão. Vamos pedir perdão. Para de comer da ceia com fome. Vai comer em casa primeiro, depois vai para a ceia. Aí bebe a ceia, aí depois no final do culto vai lá e faz um lanchinho. Claro que estava com fome, participou da ceia indignamente. Vamos parar para pensar, vamos ler mais a Bíblia, está escrito aqui. Jesus primeiro ceou, para depois deu a ceia. Aqui também a mesma coisa, Paulo fez a mesma coisa. Então vamos fazer o que é certo. Vamos fazer o que é certo. Que Jesus vos abençoe e guarde e dê a paz a vocês. Vamos nos disciplinar. Vamos tentar olhar mais a Bíblia, porque tem muita teologia demais e pouca Bíblia. Vamos olhar mais a Bíblia. O dia que você começar a ler mais a Bíblia e entender a Bíblia, você vai ver que tem muita coisa na teologia que está errado. Não é a Bíblia que está errada. Não é a tradução da nossa Bíblia que está errada. O que está errada, na verdade, é a teologia. Porque a teologia fala muita coisa do que a Bíblia não fala. Então vamos olhar mais a Bíblia. Porque a Bíblia é a verdade. Que Deus te abençoe.